Hoje aqui na Fiergues está sendo lançado um museu em memória ao falecido deputado Júlio Rendeck. E eu tenho a honra e o prazer de receber o filho, que também é deputado e ex-secretário, Lucas Rendeck. Lucas, qual foi o filme hoje que passou na tua cabeça quando o senhor acordou e teria à noite esta celebração que é muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à trajetória de um líder político, de um chefe de família, de um amigo dos amigos, um homem com uma personalidade muito forte, porém extremamente agregador. Olha, Sérgio, a nossa família está há muitos anos já, desde o falecimento do pai, avaliando o que nós faríamos com todo o acervo dele. O acervo político, de discursos, pronunciamentos, projetos de lei, emenda, homenagens, em vida, pós-vida também. Tudo aquilo que ele construiu na sua vida, acervo de fotografias, né? E nós estamos debatendo há muito tempo o que nós vamos fazer com tudo isso. E no decorrer desses 11 anos que ele faleceu, todo lugar que nós vamos, que eu principalmente vou no interior do estado, com as pessoas que eu converso, eles têm alguma referência a lembrar do Júlio Rendeck. E isso mantém a memória dele viva diariamente, semanalmente. E nós resolvemos tentar e querer dividir com essas pessoas toda a vida dele que está em acervo. Então nós estamos há 2 anos digitalizando tudo que nós temos dele, todo acervo fotográfico, como eu falei, todas essas coisas, e colocamos tudo isso num memorial virtual, espécie de um museu virtual. Pensamos até num museu físico, mas tu tem uma questão de logística para as pessoas irem, de custo, e assim as pessoas vão poder interagir. Vai ter uma espécie de interação que é inovador, não existe, nós pesquisamos nenhum memorial virtual de pessoa física como esse no mundo, museus funcionam dessa forma, nós fomos atrás, e as pessoas vão poder entrar no memorial, vão poder interagir olhando as fotografias, encaminhando fotografias e vídeos se quiserem, se marcando também e comentando. Então ele vai perdurar por muitos anos ainda, até porque nós conseguimos digitalizar 60% do que nós temos. Tem mais 40% de coisa para fazer. E também o que virá das pessoas, mas a referência que fica, eu acho, para toda a nossa família, é que o pai era uma pessoa de muitos amigos e ele cativava amizades facilmente. E ele gostava de gente. Ele, no seu momento de lazer, ele não ficava quieto em casa. Ele queria gente do lado dele ou procurava pessoas ao natural. Ele sempre foi assim. Então, no dia de hoje, que é o dia 12 de julho, que ele completaria 62 anos, nós resolvemos lançar o memorial virtual dele, comemorar o aniversário dele com os amigos dele. Então esse é a referência que fica e, claro, a referência como pessoa, como pai, como amigo, como ser humano, né? Isso é muito importante para todos nós. Abriu aqui 7 horas, que era o horário que estava marcado, e antes das 7 já estava lotado de pessoas. Isso mostra a dimensão, o significado, o carinho que as pessoas, o amor que as pessoas tinham e têm por ele. Eu acho que essa é a referência de amizade que ele cultivou no decorrer da sua vida, né? E o impressionante para todos nós é que no decorrer dos anos, nessas andanças que a gente faz, a gente acaba vendo como ele conseguiu mudar a vida das pessoas individualmente ou com ou com conselhos, com atitudes, no próprio trabalho, né, as cidades. E aí tu vai num lugar, tu vê um posto de saúde, a gente vê muitas vezes um ginásio de esportes, um centro de referência no município que ele conseguiu viabilizar, né, tratores, enfim. Isso tudo é importante para nós e nos dá a condição, eu acho, de ver que, apesar da vida dele ter sido curta, com 51 anos ele ter falecido, dá uma sensação de dever cumprido. O que nós não podemos é ser... A gente, como ser humano, tem a tendência a ser egoísta, né? Nós não queremos que ninguém ao nosso lado se vá. Nós queremos que as pessoas fiquem. Agora, cada um tem uma missão a cumprir, né? E ele cumpriu a missão dele, nós estamos aqui rememorando, comemorando a vida dele, a missão com os amigos dele. E ele tinha uma máxima que ele dizia assim, que a política era a arte de fazer amigos. Isso hoje está demonstrado aqui. Não, sem dúvida alguma. Ele tinha muitas frases que ficaram como referências, né? Meu pai sempre falava para mim, quem fala a verdade não merece castigo. Não mente, porque quem mente vai ser descoberto lá na frente, então sempre fala a verdade. E o pai sempre nos seus discursos, ele falava, ele era uma pessoa muito religiosa, né?
e ele falava num versículo de São Lucas que o maior seja como o menor e quem governa seja como quem serve. E eu acho que ele deixou um legado para nós estruturado, eu acho que para toda a sociedade, para a classe política principalmente, de seriedade. A maneira que ele fazia política 11 anos atrás é a nova política que se faz hoje, né? Uma política séria, correta, com posição, estando à frente das discussões, estando perto das pessoas, querendo os melhores na política. E essa relação, eu acho que ela tem que ser cultivada e ela tem que ser relembrada, e é o que a família Redecker está tentando fazer nesse momento. Continuamos aqui na Fiergs, onde está sendo inaugurado o memorial a Júlio Redecker, que foi um grande líder, um político, um ser humano, um chefe de família, e hoje estamos aqui com os amigos, as pessoas que conviveram diretamente com o deputado. Tenho a honra e o prazer de receber o Jorge Schmidt, que é o secretário de Esporte de Novo Hamburgo. Jorge, vocês tiveram desde menino um convívio forte. O que mais te marcava na personalidade, no amigo e no atleta? Atleta limitado, mas esforçado, né? Esforçado. Sempre se superou. Eu acho que falar do Júlio e não falar do seu esforço pela comunidade do Novo Hamburgo é uma certa desonra para com tudo e qualquer político do Novo Hamburgo. O orgulho de ter ele perto do esporte foi pelo incentivo dele, pelo apoio, porque é uma pessoa que reconheceu muito os títulos da Superliga de Novo Hamburgo. Então, a minha presença aqui se deve oficialmente por secretário, mas muito em função da pessoa que o Júlio serviria para nós. Muitas pessoas, assim, chama a atenção, é o lado agregador do Júlio. Desde menino ele mostrou essa veia, né? Também é uma pessoa que não tinha diferenças com ninguém, tratava bem todo mundo. É uma área que a gente sempre, no esporte, não se complicava com política, mas nunca o Júlio confundiu isso. E principalmente quando nós precisávamos de alguma influência junto ao governo do estado, principalmente, ele era a primeira pessoa a ser solicitada. E ele se orgulhava de fazer esse meio de campo, de essa aproximação entre o governo do estado, entre lá em Brasília também. Quantas coisas ele lutou por Novo Hamburgo. Ele sempre foi um guerreiro de Novo Hamburgo, aonde ele estava, né? Eu tenho a mesma leitura que tu tem sobre isso, né? Ele nunca se eximiu de buscar esforços de sobremaneira, e a partir daquele título que nós tivemos em Novo Hamburgo, o reconhecimento ele também se tornou em âmbito federal. Então o braço, a mão, o empurrão do Júlio sempre era sem ter nada de conotação política excessivamente. O lado esportivo era acima da política. Secretário, se ele te visse hoje aqui como secretário, o que ele te diria? Porque vocês basicamente se criaram juntos, foram meninos, foram adolescentes e tiveram assim um convívio muito forte. Eu acho que é um orgulho, principalmente de hoje estar à frente do lado político, né? Não totalmente político partidário, mas estar à frente da Secretaria de Esportes. Eu acho que o Júlio se orgulharia muito de eu estar hoje à frente da Prefeitura. Um abraço, Jorge. Grande abraço. Continuamos aqui no lançamento do memorial de Júlio Redecker. Então, um momento aqui de arrepiar, porque as pessoas estão completamente emocionadas aqui vendo o memorial. E eu tenho a honra aqui de receber o Dr. Rui Ari Beck, que é cirurgião dentista, que foi uma das pessoas que lançou em Novo Hamburgo um projeto de extrema importância, não só para Novo Hamburgo, para o estado do Rio Grande do Sul, Brasil, mas para o mundo, que é comida urgência. Eu gostaria que falasse dessa passagem sobre a comida urgência que tu teve com o Júlio Redecker. Na época ele era deputado, não é isso? Era. Nós em 4 anos, nós em 4 anos damos mais de 1 milhão de pratos de comida. Tinha que ter feijão, arroz, carne, salada, uma fruta e farinha de mandioca. E da comida à vontade. O Júlio foi várias vezes cogitado a ser pré e candidato ao governo do estado. E teve uma passagem importante que ele lhe confidenciou e que eu gostaria que hoje o senhor revelasse aqui para o telespectador. Bom, porque foi lamentavelmente a morte
O Rio Grande do Sul sofreu demais com essa morte, porque ele disse: Rui, o que tu fizeste em Novo Hamburgo com comida urgente vai me ajudar a nós fazer em todo o estado do Rio Grande do Sul, que ninguém mais vai passar fome em todo o estado do Rio Grande do Sul quando eu for o governador. E era um grande sonho dele isso, né? Sim, Realizar isso. sim, fazer esse sonho que nós fizemos em Novo Hamburgo, ele queria fazer como governador em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui na Fiergs, na Casa da Indústria, onde o deputado Júlio Rendeck está sendo homenageado com um belo de um memorial junto da família, os amigos hoje aqui. Petri, como presidente da Fiergs, o Júlio foi um deputado, um líder extremamente agregador, mas pensava muito no estado do Rio Grande do Sul. Ele era um amigo da indústria, né? No Vale do Rio dos Sinos, ali, principalmente na zona do calçado, ele atuava muito forte. Como tal, ele tinha relações aqui com a indústria, né? Então eu, como presidente da casa, vim aqui deixar meu abraço aos familiares, à esposa, ao Lucas, que é meu amigo pessoal, né? Para homenagear o pai dele, que foi um grande amigo da indústria. Como hoje está faltando esse tipo de líder na política? Eu acho assim que tem bons líderes. Assim, ele tinha uma personalidade muito forte, que eu acho até que ele transmitiu para o filho, viu? Porque se tu for dizer, o Luca é um rapaz de personalidade forte também. Então eu acho que tem bons líderes aí. Tem gente nova vindo. E isso aí também vai ser importante nessa definição agora em outubro, onde nós deveremos fazer a escolha. Não adianta nós nos queixarmos que os políticos não sabem dirigir os países, nós que elegemos eles. E aí depois nós cobramos que eles não sabem dirigir, não, então nós erramos na escolha. E eu acho que o Lucas é um nome bom, é um deputado estadual já de boa presença, foi secretário e tudo, mas assim como ele, outros nomes também serão bem-vindos aí. Obrigado, presidente. Um abraço. Estamos aqui na Fiergs, onde está sendo lançado em memória a Júlio Rendeck, deputado Júlio Rendeck, a família, os amigos reunidos para prestar muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento à história de um líder, de um político, de um homem, de um ser humano, amigo dos amigos, chefe de família. E eu tenho a honra aqui e o prazer de receber Marcos Couto, que é jornalista, nosso colega. Marcos, o que mais te marcou nessa trajetória, nesse convívio que tu tinha, que era muito forte com o deputado Júlio Rendeck? Eu conheci o deputado Júlio Rendecker antes dele ser deputado. Eu atuava numa emissora de rádio chamada Rádio Progresso, em Novo Hamburgo, e eu conheci no momento pré-eleitoral, no momento de construir uma candidatura a deputado federal. Então eu te diria que eu fiz parte do primeiro gabinete do então candidato a deputado federal, numa eleição muito difícil, que foi a eleição de 1994, a primeira, onde o deputado ficou na primeira suplência do então Partido Progressista Brasileiro, com um pouco mais de 40 mil votos. Depois ele foi pro... Na verdade, o PPB... O PPR, perdão, o Partido Progressista Reformador, ele era o antigo PDS, que depois veio a ser PPB e depois veio a ser o que é hoje o PP. Só que aí o Júlio Rendecker acaba deixando o partido e indo para o PSDB antes desta última nomenclatura, que é o Partido Progressista. Então eu te confesso que eu conheci o falecido deputado Júlio Rendecker com 40 mil votos. 4 mandatos. Com 40 mil votos, com 102 mil votos, com 188 mil votos, com 202 mil votos. Era uma personalidade forte, mas porém muito agregador. Muito agregador. Prova disso é que ele mesmo, né, costumava dizer um filho de um taxista da rodoviária de Taquari, da cozinheira do restaurante da rodoviária da cidade de Taquari, que ousou chegar onde chegou, né? Que ousou dizer não para uma condição, vem para Porto Alegre muito jovem, estuda direito, ingressa na política, se torna presidente da Juventude da Arena, Juventude do PDS, se torna um líder no setor coreiro calçadista, assistente superior de gabinete do então ministro Marcos Vinícius Pratini de Moraes, até se tornar o deputado federal que foi para a região dos Sinos, do Taquari, do Paranhana, para o Rio Grande. E o Becker nos contou aqui um sonho dele, que disse, olha, o dia que eu for governador, eu vou te levar para nós desenvolver o projeto Fome
urgente, comida urgente, que era uma ideia que ele tinha de em todas as cidades não terem problema de fome. Ele tinha ideias maravilhosas, né? Uma das ideias que ele tinha, ele sonhava em ser governador do estado e sempre dizia, se um dia eu for governador, uma das coisas que eu quero implementar é trazer os melhores para trabalhar comigo. O que vocês acham? Nada melhor do que ter vários empresários que arriscam o seu patrimônio, que arriscam no princípio de tudo e a cada dia muito do que tem ou pouco do que tinham a fim de gerar empregos e renda. O que tu acha da gente montar um gabinete de notáveis? Eram ideias que o Redecker tinha. Obrigado, Marcos. Um abraço. Estamos aqui no lançamento do museu, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à trajetória do político, do líder, do chefe de família, do amigo dos amigos, do descobridor de talentos, o Júlio também, além de ter uma personalidade muito forte, era um ser humano, uma pessoa, um deputado extremamente agregador. Eu tenho a honra e o prazer de receber a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daunt, que veio hoje prestigiar esse lançamento desse museu aqui em memória do deputado Júlio Rendeck. A emoção de estar hoje aqui e vendo os amigos, vendo todo esse arsenal aqui, arsenal de reconhecimento à trajetória do Júlio. É uma felicidade. O Júlio Redecker foi a primeira pessoa que me convidou para que eu entrasse à política. Enxergou essa veia na arquiteta. Exatamente, isso em 2006. E depois disso eu recebi vários convites e vim aceitar o convite para entrar para a política através do filho dele, do Lucas, em 2016. 10 anos depois eu aceitei, mas desde 2006 o Júlio já conversava muito comigo para que eu entrasse para a política. Ele ficou aquele ano, né? Ele faleceu logo depois, sempre tentando me convencer. Prefeita Fátima Daunt, prefeita de Novo Hamburgo, podemos dizer que a liderança que o Júlio tinha como líder, como agregador, como uma pessoa ambiciosa em crescer também na política em pró da coletividade. Como está fazendo falta hoje na política esse tipo de líder, né? Faz muita falta. Eu participei de muitas reuniões com o Júlio em Brasília, nos ministérios, e o Júlio tinha uma presença muito marcante. Ele era sempre muito reconhecido pelos corredores de todos os ministérios e, ao mesmo tempo, nas reuniões, a presença dele era marcante. Ele era uma pessoa que abria caminhos e, realmente, hoje a gente sente muita falta do Júlio na política. Fiergues, onde está sendo lançado o museu em memória ao falecido deputado Júlio Rendeck, e eu tenho a honra e o prazer de receber o Heitor Klein, que é presidente da AB Calçados, que conviveu muito e conhecia esse lado de empreendedor, esse lado de político visionário, de líder que o Júlio era. De fato, visionário é o termo correto para se aplicar para o Júlio. Ele teve uma carreira meteórica na política brasileira, deixou uma marca inesquecível. E para nós da AB Calçados sempre é uma lembrança grata a do Júlio, porque ele logo se identificou com o setor e foi um defensor incansável das causas do setor calçadista em Brasília. Se o Júlio tivesse aqui, parece que o setor teria um guerreiro em defesa deles, né? Eu imagino que situação diferente nós já teríamos hoje, tendo o Júlio irmanado com os atuais representantes. Sempre identificado muito com o setor, não é? Muito ligado a todas as empresas e empresários. A prova está aqui que a nata do empresariado do Vale do Rio dos Sinos e do setor calçadista gaúcho está aqui presente hoje à noite, e essa é uma lembrança boa que deve ser pontuada. Vocês estiveram muito juntos também em Brasília, né? Sempre, né? Porque cada questão que de alguma forma nos afetava era rapidamente entrar em contato com o Júlio, que ele já conhecia os canais por onde as questões deveriam ser encaminhadas. Além de ser um líder, uma personalidade forte, era um homem extremamente agregador. A verdade é que o Júlio, mesmo com o arrojo, e na política arrojo sempre é uma questão um pouco delicada, né?
não havia quem não simpatizasse com o Júlio, né? Ele tinha essa capacidade de, onde ele aparecia, ele era o centro das atenções, se destacava pela própria presença física dele, né? Que ele era alto e corpulento, e também irradiava uma simpatia toda, e isso ficou sempre marcado. Conversei aqui com o presidente da ABI Calçados, Heitor Canha. Parabéns pelo teu trabalho também. Obrigado, amigo. Obrigado. Prefeito de Harmonia, Carlos Fink, hoje aqui na Fiergs, prestigiando o museu em memória ao falecido deputado Júlio Redek. Uma saudade muito grande, prefeito? Com certeza. O Júlio, além de ser um deputado, era um amigo da gente. A pessoa que chegava na nossa casa estava em casa. Da mesma forma, quando nós chegávamos na casa deles, a gente também se sentia em casa. Eu tive o privilégio de poder visitá-lo em Brasília, onde ele morava no apartamento funcional. Ele me levou para dormir na casa dele, e me lembro numa noite que nós estávamos lá, estava ele, a filha, uma das filhas dele estava lá, se foi a Vitória, e numa certa altura ele teve que viajar mais cedo, de madrugada, e eu não tinha como voltar. Ele me levou junto a Brasília naquele dia. Ele deixou eu na casa dele, com a filha dele, no apartamento, dormindo naquele apartamento, pela confiança que ele tinha pelas pessoas. Que amigo, hein? Que amigo, amigo do coração realmente. Júlio, além de ser um grande político, era um grande amigo da gente. E ele tinha uma personalidade forte, mas ele era um homem que fazia aproximação entre as pessoas, ajudava as pessoas e também fazia com que as pessoas crescessem não só comercialmente, empresarialmente, mas também na política. Com certeza, eu posso dizer com certeza isso, que o Júlio foi o cara que mais me ajudou na minha vida política. Que eu sou prefeito pelo 4º mandato. Na primeira vez que eu me elegi, quem me ajudou em Brasília, em todos os lugares, sempre foi o Júlio. O Júlio, na época, quando as emendas eram de 50 mil, o Júlio botou mais de R$1 milhão naquela época no meu município em 4 anos. Isso jamais ia fazer com todo o valor que tem hoje. Então o Júlio, além de ser um político, ele era um amigo. Ele sempre dizia pra gente, a política é a arte de fazer amigos. Eu não tenho auxiliares, eu tenho amigos na política. Obrigado, prefeito. Nós agradecemos. Obrigado. Estamos hoje aqui no memorial do deputado Júlio Redek, que eu tenho a honra e o prazer de receber, a deputada que foi durante muito tempo, Zilá Breitman, foi colega e amigos, e acompanhou a história de um político que orgulha muito os gaúchos, de um pai, de um chefe de família, um líder exemplar. E hoje aqui, o que mais lhe chama a atenção nessa trajetória do Júlio, curta porém intensa? Eu acredito que um líder, mas também não só um líder, ele era agregador. Ele mesmo deixando o PP, veio para o PSDB, nós pudemos conviver com ele quando fui presidente do partido. Era uma pessoa sensata, que sabia ponderar as decisões e sabia construir a unidade. E eu acho que isso na política é fundamental. Além de todas as qualidades como pessoa humana e pai de família, enfim. Mas eu acho que essas qualidades destacaram o Júlio. E o Júlio sempre foi uma pessoa agregadora e principalmente um homem de grupo, né? Com certeza, ele tentava sempre, embora houvesse, se havia alguma desavença, alguma coisa que possibilitasse um atrito, já estava o Júlio tentando conversar para que isso não acontecesse. Como presidente do partido, no governo Ieda, eu tive, enquanto ele esteve conosco, um aliado forte e sensato, que nos ajudava a construir um governo que era difícil, num momento também difícil, e tive toda essa parceria com o Júlio Redek. Né? Com certeza, grande aliado. Deputada Zilá, podemos dizer que hoje aqui, muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à história desse político que tanta falta faz hoje em dia, né? Não só no seu partido, mas em qualquer partido hoje, em qualquer situação, ele faria a diferença, né? Nós entendemos
vemos que hoje na política está faltando lideranças. A gente vê que se vai para um lado, se vai para o outro e não se acham nomes até para concorrer em cargos majoritários. Nomes que aglutinam, né? E que tenham assim credibilidade, consistência e diria assim, estatura para representar. Então, esta homenagem que nós todos fazemos através deste ato hoje aqui é a lembrança daquele Júlio, que sempre é alegre, que sempre é muito brincalhão, chegava nas reuniões, chegava nas comunidades, sempre trazendo alguma sugestão. Mas eu insisto na grande força de aglutinação, que às vezes a gente não vê na política hoje. Bom, eu gostaria também que tu teve um convívio muito intenso, muito estreito com o deputado Júlio. Gostaria que tu falasse alguns momentos que mais lhe marcou ele na sua trajetória política. Olha, eu quando eleita presidente do PSDB, como parceiro ali na direção do partido, mas como deputada, pré-candidata, como prefeita, eu sempre tive o apoio desse deputado que nos ajudava, que nos dava oportunidades de buscar soluções. E uma das coisas que eu acredito que são importantes sempre é tu olhar para todos de forma igual e saber construir com todos. E o Júlio tinha essa qualidade, e para mim isso foi marcante. Para mim foi marcante isso, porque ele respeitava e agregava. E isso eu valorizo muito, com ética, com determinação. É uma das qualidades que a política muitas vezes está perdendo, com valores. Então esse Júlio que eu lembro. Bom, deputada, podemos dizer que nem iniciou ainda o evento, já está lotado aqui. Isso mostra o carinho que as pessoas ainda nutrem por ele, como ele marcou a história política, a história como homem, como ser humano nas nossas vidas, né? Marcar. Eu acho que quando a política está num momento tão difícil, tu tem que comemorar as coisas boas. E eu diria que muitos políticos poderiam estar também sendo homenageados hoje, porque a política tem nomes bons, porém nós estamos nos encolhendo com as nossas lideranças pela forma como a sociedade está entendendo, e nós temos que fazer essa mudança acontecer, e eventos como esses mostram que nós temos trajetórias de homens muito bons que passaram pelo Rio Grande e que deixaram marcas. Obrigado, deputada. Eu que agradeço a oportunidade. Continuamos aqui na Fiergues, onde está sendo homenageado, está sendo lançado o museu, que vai se transformar num museu virtual, do falecido deputado Júlio Rendeck. E eu tenho a honra aqui de receber Enio Klein, que é diretor, empresário. Enio, podemos dizer que tu fosse um grande amigo do Júlio, o Júlio também foi um grande amigo teu. E ele mostra demonstração hoje, essa quantidade de pessoas antes de iniciar o evento, já aqui para prestigiar, olhar e se emocionar com tudo isso aqui que a gente está vendo. Eu acho que é mais que merecido e fico contente em ver essa grande quantidade de pessoas numa noite fria de inverno, né? E que vieram aqui para homenagear esta figura que era o Júlio, né? E que eu conheci foi justamente através da exportação de calçado, né? Ele era um entusiasta também do Vale do Rio dos Sinos, da exportação. Muito pelo calçado lá em Brasília. Muito, muito. Foi muito importante a presença dele em Brasília. E numa época em que o Vale também, todo o Vale do Rio dos Sinos estava na exportação, né? Nós tivemos um período muito positivo na época que o ministro da Indústria e Comércio, né? Tínhamos o Rancho da Amizade lá em Campo Bom. Então foram momentos assim importantes na história do Vale, que perdeu um pouco essa questão da exportação do calçado, que foi para o Ceará, para o Nordeste, mas o Vale do Rio dos Sinos continua firme, sobretudo com o setor de componentes, né? E hoje essa quantidade de amigos,
de políticos aqui, mostra o prestígio do Júlio, né? Ele foi impressionante como figura humana, né? Era realmente interessadíssimo em saber dos problemas das pessoas, sempre uma palavra amiga, né? E a gente conviveu com ele, ficou muito triste, tanto é que eu acho que depois da perda de familiares foi a única vez que eu chorei, foi quando soube da morte dele, né? Uma morte realmente muito estúpida, mas que acontece. Continuamos aqui na Fiergs, onde está sendo lançado um museu em memória ao falecido deputado Júlio Rendeck. Hoje aqui é a Casa da Indústria, um setor que tanto o deputado lutou, era um guerreiro para que a indústria cada vez avançasse mais. Eu tenho a honra hoje aqui, o prazer de receber o secretário da Agricultura, Tarsir Klein. Tarsir, podemos dizer, o deputado é um líder, uma personalidade forte, porém extremamente agregador. O deputado era um batalhador e um homem de muita coragem. Não era um bravateiro, porque bravata não é coragem. Era alguém que assumia responsabilidades, que lutava em defesa daquilo em que acreditava. E eu, pessoalmente, e minha família convivíamos porque nós morávamos no mesmo bloco em Brasília. Nós tínhamos filhos. Filhos da mesma idade? Nós tínhamos alguns filhos praticamente da mesma idade, que criaram uma amizade, nós tivemos uma convivência familiar e, além disso, eu fui colega dele de Câmara dos Deputados e acompanhei a forma como ele atuava. Era uma forma criativa, guerreira, dedicada, corajosa, repito, corajosamente e sem bravatas. Porque muitos gostam de jogar para aparecer. Não era demagogo. Não era demagogo. E procurava construir. Por isso, foi alguém que contribuiu muito para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, para que nós tivéssemos desenvolvimento. Embora ele fosse um grande político, mas ele tinha uma visão empresarial que parece que a saída da política era o empreendedorismo. Como ele conseguia unir a política e essa visão? Aí há duas questões. Primeiro, os mais diversos segmentos da sociedade têm representação parlamentar. E o empreendedorismo precisa ter representação parlamentar. Só que o empreendedorismo é o fundamental, porque sem que alguém corra risco, sem que alguém faça investimento, nós não teremos nada. Não é apenas gerar tributos, é gerar emprego, gerar renda. Se não houver empreendedor privado na área da agricultura, na área da pecuária, na área do comércio, na área da indústria, na área do serviço, o resto não existe. E não há empreendedor privado que não corra riscos. É uma atividade de risco, não é uma acomodação. É uma atividade que precisa muito empenho. E o deputado Júlio Rendeck, ele era um defensor exatamente desse setor que se expõe a correr riscos. Obrigado, secretário. Obrigado.